Raio X, o programa, sob comando das doutoras Iris Andrade e Ítala Rocha, especialistas em direito civil, social e médico. Raio X, o programa, informação na frequência certa. Especialistas convidados tratam de fatos que são notícia numa análise aprofundada e inteligente de temas relevantes e polêmicos, com a velocidade dos acontecimentos. Raio X, o programa, no ar a partir de agora, na radioclubluso.com. Boa tarde, meus amigos. Estamos ao vivo, mais um programa Raio X, transmitido ao vivo aqui da radioclubluso.com. Hoje estamos ao vivo aqui com o nosso amigo Rogério Gimenez, da página Vida de Advogado. Uma satisfação ter o Rogério aqui com a gente. Doutora Ítala Rocha, aqui mais uma vez com a gente no programa Raio X. Quero apresentar para vocês o nosso entrevistado de hoje, que tem apenas 154 mil seguidores na página do Facebook, uma página já de longa data, Vida de Advogado, vem prestando um serviço de informação para o jovem advogado, para o cursando de direito, para o estagiário, para o advogado até os dias de hoje, trazendo informação, uma página inteligente, que conta o cotidiano da vida de um advogado, nosso amigo Rogério Gimenez. Muito bem-vindo, a gente agradece muito a sua presença aqui, Rogério. Obrigado, Iris, obrigado, Ítala. Seja bem-vindo. Obrigada. A Iris é suspeita para falar, né? Porque a Iris é uma das seguidoras lá fã do Instagram. Eu também. Tudo bem, comecei a seguir agora. Mas já dei umas bisbilhotadas e achei sensacional sua página. Obrigado, é uma satisfação estar aqui, agradeço o convite e vamos lá. Nós que estamos honradas de recebê-lo aqui hoje, nós, as pessoas que estão assistindo o programa. Aliás, sejam todos bem-vindos, estamos aqui mais uma vez e quero bastante perguntinhas porque hoje vai ser o máximo, galera. Podem começar aí as perguntas. Vai ser 2 horas aqui ou mais só de pergunta aqui. Hoje a gente vai sabatinar o Dr. Rogério. Acho que a maioria do pessoal que está acompanhando aqui com a gente nas redes sociais, o pessoal que já está entrando, a gente já está aqui com mais de 229 pessoas ao vivo aqui acompanhando a nossa transmissão hoje. Isso é mérito do Dr. Rogério, tá, gente? É um trabalho que ele desenvolve há muito tempo. Para quem não conhece, Dr. Rogério Almeida Gimenez, queria ser jornalista, passou no vestibular da FAAP, graças a Deus não deu certo, ele resolveu fazer direito para agregar a gente aqui no nosso mundo jurídico. Mais de 20 anos na área, dono do escritório de advocacia, Gimenez Advogados, viveu um tempo em Itu, TikToker pula, porque ele já falou que ele não gosta de fazer dancinha. Não rola dancinha. Não rola dancinha. YouTuber, influencer no Instagram, no Facebook, advogado especialista em direito imobiliário condominial, dentre outras áreas de atuação que eu tenho certeza que durante esse tempo ele desenvolve com extrema habilidade. Casado com o Lucas, pai do Eric, de 16 anos. A gente vai falar muito sobre a adoção hoje, tá, gente? O Eric é o filho de coração do Rogério e a gente tem essa bandeira também, né? Porque é uma bandeira de inclusão a adoção. Então a gente vai falar desse assunto sério, apesar das nossas brincadeiras, mas que precisa ser visto. A doutora Ítala vai ajudar a gente, faz trabalhos sociais com crianças na comunidade. Então é muito importante a gente trazer esse tema. Você comentou agora de trabalhos sociais com criança. Eu esqueci de mencionar também que eu estou como presidente da comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente lá da OAB de Itu. Eu estou na presidência nessa nova gestão. Toda a propriedade o Dr. Rogério tem para falar da questão da proteção do direito da criança e do adolescente. Faz grupo também da associação do GAI. Explica pra gente o que é, doutor. O GAI é um grupo de apoio aos adotados e adotantes de Itu. É um grupo que eu ajudei a fundar em 2014. Hoje eu estou na vice-presidência. É um grupo voltado justamente para dar um apoio tanto para quem quer adotar, para quem já foi adotado ou para quem está no processo de habilitação.
A gente realiza palestras, realiza encontros, todos na cidade de Itu, né? Porque o grupo é de lá, nas últimas quintas-feiras do mês. Sempre nas últimas quintas Sempre nas últimas do quintas. mês. Isso. Eu vou retomar aqui, porque a gente vai chegar nessa questão da adoção. Doutora Ita, ela tem muito que a gente esclarecer também para levar essa informação para a comunidade. A gente tem um problema muito grande de criança abandonada, entre outras situações, né? Crianças que são órfãos. Eu desenvolvi um trabalho com isso muito tempo atrás. A Ita, ela desenvolve um trabalho com isso até hoje. É uma satisfação muito grande. Mas antes, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Dr. Rogério Almeida Gimenez, descendente de português, para quem acompanha a nossa Rádio Clube Luso, bisneto de portugueses e espanhóis, único advogado da família, primeiro e único advogado da família. Meus irmãos me matam se você falar que sou filho único. Filho único, né? Tem 5 irmãos. Eu já ia puxar ela Aí, aqui. filho único, nossa, eu coloquei um você único aqui, eu falei, desertado. não, gente, ele não é único. Tem uma irmã, né? Tenho 3 irmãs, 3 irmãs e 2 irmãos. E 2 Então são em 6. Isso. 6? Tenho 5 irmãos. 5 irmãos. São 3 meninos e 3 meninas. São 3 casais. E só o doutor que seguiu para a área do direito ou não? Tem mais? Não, são 2 casais. São 2 casais. Isso. São 2 meninos e 2 meninas. Minha mãe, primeiro casamento teve eu e minha irmã. Depois a minha mãe casou de novo, teve mais 2, né? 2 casais, meu irmão e minha irmã. E depois meu pai teve também um casal. Mais um menino e uma menina. São 5 irmãos no total. E só o doutor Rogério, nosso amigo Rogério, advogado da família. Ou seja, não herdou escritório, teve que ralar muito. Não tenho tio advogado, não tenho tio. pai advogado, nem mãe, ninguém. Só eu mesmo. É uma luta. A gente sabe que é uma luta. Como a doutora Iris tinha comentado, você queria ser jornalista. E por que você decidiu fazer direito? Conta um pouquinho pra gente, doutor Rogério. Pois eu queria ser jornalista, mas não aqueles jornalistas de redação, de escrever matéria. Não, eu queria ser jornalista de bancada mesmo, de apresentar telejornal, de ir pra rua, fazer entrevistas. Mas eu segui o conselho do meu padrasto, na época. Ele falou que o direito tinha mais ramificações, né? Eu poderia ser um promotor, um juiz, um advogado, um defensor público, enfim. E depois eu poderia fazer jornalismo, ou poderia fazer o jornalismo junto com o direito. E eu acabei indo para a área do direito e acabei gostando. No começo da carreira eu queria ser juiz, né? Eu, desde o 3º ano da faculdade, acho que por trabalhar com um juiz aposentado, eu queria fazer a magistratura, seguir a carreira, mas depois eu vi que eu nasci para ser advogado mesmo, né? Quando eu consigo alguma coisa para o cliente, é como se eu conseguisse algo para mim. É satisfatório. Eu vibro, né? Tipo, não consigo falar, ganhei isso daqui, ok. Não, eu vibro como se fosse meu mesmo, eu brigo, eu discuto com o juiz. Eu não sei como eu fui preso por desacato. Agora eu tô com 2 advogados aqui, 2 novas amigas. Se acontecer alguma coisa comigo, eu aciono a doutora Iris, né? Mas é por isso, né? E aí eu acabei indo para a área do direito, não fiz jornalismo. Não posso falar que não pretendo fazer, de repente eu até faça, mas é que agora não dá tempo, na verdade, não consigo conciliar tudo. Então, mas acabei fazendo, meio que mesclando tudo, né? Por conta do canal, do Vida de Advogado. Eu acabo gravando vídeos para o canal, acabo fazendo as lives. Então, é um pouquinho de jornalista, né? Escrevo as matérias que vão para o site. Então, acabo fazendo um pouquinho de tudo. Eu achei muito legal essa parte. O doutor falou assim, trabalhei em São Paulo, depois para acompanhar minha mãe fui para Itu, morei em Itu, no interior, né? E é TRT15, aquela região toda, né, doutor? Enfim, mas apesar que TJ é um só. Né? Mas aí são as varas, enfim, regionais, né? O ESAGE tá igual o PJE, né? Tá dando os mesmos problemas. Jesus, só Deus na causa. E como que é morar em Itu? Pra ser sincero? Conta tudo. Pessoal de Itu, me desculpa, mas é horrível morar em Itu. Eu achei péssimo morar em Itu. Mas não por conta de Itu, tá? Itu é uma cidade legal para você passear, passar o final de semana.
Mas para você morar em Itu, se você não é de uma família tradicional ou se você não nasceu em Itu, parece que tudo fica mais difícil. A questão de adaptação? Não. A questão de bairrismo mesmo, sabe? Muitas vezes eu fui indagado em Itu, tipo, você é do Jimenez, você é da família Jimenez, você é do fulano do Jimenez e... Sabe, não tem nada a ver. Então, cidade pequena tem muito isso. Isso. E desde quando... Eu tentei morar em Itu já por 2 vezes, né? Eu morei em Itu uma vez, voltei para São Paulo, porque era aqui que eu trabalhava, era aqui que eu fazia negócio, aqui na capital. E depois eu tentei de novo morar em Itu e novamente não deu certo. E agora voltei aqui para a capital. Mas, brincadeiras à parte... Eu tenho muitos amigos em Itu, fiz muitas amizades, muitas pessoas eu gosto lá de Itu, mas para você fazer negócio, para você crescer profissionalmente, para você trabalhar, o mercado de trabalho aqui na capital é bem maior do que em Itu. São Paulo é um lugar de ganhar dinheiro, né, Exato. doutor? Eu morava em Itu, mas eu trabalhava aqui, né? Então, por isso é que eu voltei para cá. E Itu tá com um problema enorme desde 2014, que é a falta de água. Não tem água em Itu, gente. Não vá morar em Itu, porque não tem nem para quem mora lá. E é uma briga política, enfim. Então, tá tendo problemas dos moradores. Isso. Os moradores de Itu ficarem 4, 5 dias sem água. Você tem que pedir caminhão-pipa. Já é uma questão de utilidade pública, a informação que chega. Isso. Né? Fica aqui também o apelo para as autoridades de Itu verificarem o que precisa ser feito, porque a população não pode ficar sofrendo com essa falta d'água. O pessoal de Itu tem um apoio, o canal está aberto aqui também, a gente já fez aqui a reclamação e fica aberto aqui também para resposta, tá? Se alguém quiser enviar a resposta, o pessoal da administração de Itu, quanto ao que está acontecendo com o abastecimento de água lá, nosso canal está aberto, né? Pode chamar a gente aqui que a gente tem todo o prazer em ouvir. Aproveitar o gancho aqui, ele falou da falta de abastecimento de água em Itu. São Paulo não está tão diferente, não. Nas regiões, está na nos época da bairros, seca, né? Mas os bairros periféricos, eles têm uma falta enorme de água. Ficam também 2, 3 dias. Tem aí bastante comunidades que 9 horas da noite já não tem mais água. E isso já vem de anos e anos também, não é só Itu, não. São Paulo também está com esse problema. Eu tenho uma questão aqui para a gente abordar também. Fica essa questão da água registrada. A gente tem uma questão aqui para abordar também. Tivemos aqui o exame de ordem, domingo passado, né? O doutor passou no exame de ordem, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar o programa no ar. Na 4ª tentativa, no recurso, numa luta... que não desistiu. Conta pra gente como que foi. Hoje a gente sabe que o índice de reprovação do exame de ordem é 86%. O pessoal que prestou no domingo passado, boa sorte, não saiu o resultado ainda, nem o pré-gabarito, acho que não saiu ainda. Acho que vai sair o resultado dia 19 de setembro, se eu não me engano. E até lá um sofrimento, o coração fica na mão. Mas isso é um assunto bom, porque os estudantes, eles se cobram bastante de passar logo de primeira, né? Eles ficam naquela neura, aquela crise, e às vezes, por causa da ansiedade, acaba não passando. Então, conta um pouquinho pra gente aí como que foi esse processo. Olha, gente, foi uma luta. Não tinha repescagem naquela época? Não. Naquela época, eram 100 questões. Para passar, você tinha que fazer 51, ou seja, metade mais 1, para passar na primeira fase. Aí você ia para a segunda. Aí, se você fosse reprovado na segunda, não existia repescagem. Você tinha que fazer o exame de novo desde o começo. E não eram 3 exames como é hoje, né? São 3 agora? Não, hoje são 2. São né? 2. Primeira fase. Não. É a quantidade, né? Teve agora, depois vai ter outro. Num ano é mais de uma prova. São 3 exames no 3 ano, né? total. Não, minto. São 2 exames no ano. É semestral o exame, né? O pessoal que estiver prestando... lembra a gente, porque eu já fiz questão de esquecer isso. Graças a Deus a gente já esqueceu essa parte. Deixa eu só aproveitar o gancho rapidinho para falar. O Lucas Jimenez está online, mandando oi pra gente aqui. Arrasa, obrigada aqui
pelo carinho, pela audiência, Kerilyn, Joaquim, nosso pessoal tá tudo ao vivo aqui, agradeço. Vamos voltando aqui, o Dr. Rogério vai falar como que foi a dor de estômago dele para passar na segunda fase do exame de ordem. Primeira e segunda, né, doutor? Isso. Mas foi assim, eu prestei 4 vezes e aí eu fiz cursinho, estudava e não conseguia passar da primeira fase. Eu tenho muita dificuldade com essas questões de múltipla escolha, né? E tem uma pegadinha, eu só que lá, olha, uma pegadinha, deixa lá que eu quero cair, entendeu? Eu caía em todas. E aí, na 4ª vez que eu fui fazer o exame, eu já tava de saco cheio e eu falei, eu vou fazer esse exame agora pela última vez. Se eu não passar nessa, não vou falar aqui o que eu pensei, nessa coisa dessa prova, eu não vou mais fazer direito, eu não vou mais advogar, eu desisto, eu vou atrás do jornalismo, fazer outra faculdade, vender picolé na esquina, mas não faço mais essa prova. E aí eu fui desencanado fazer a prova. Na verdade, eu fui na força do ódio mesmo, entendeu? Tipo, já tô de saco cheio, acho que é essa daqui, já fui na má vontade mesmo. E aí foi quando eu passei. Aí eu passei na primeira fase, daí eu falei, opa, agora eu passei na primeira fase, vou ter que agora eu sou obrigada. Estudar, né? Aí entrei num cursinho para a segunda fase, fiz o cursinho, fiz justamente direito civil, peguei a mudança do código. 2015. Não, do Código Civil. 2002. A mudança do Código Civil, foi em 2002. Peguei a mudança do Código Civil na época, fiz a prova, acertei tudo, só que eu errei a nomenclatura. Na peça caiu uma questão que você tinha que se referir ao locador e ao locatário na peça. E eu, aonde era para colocar locador, eu coloquei locatário. E aonde era para colocar locatário, eu coloquei locador. Mas a peça em si estava certa, endereçamento, fundamento, tudo certinho. Mas eles me reprovaram por conta disso. Aí o professor do próprio cursinho fez o recurso e com o recurso eu fui aprovado. Justamente por quê? Porque tava tudo certo. Eu só tinha errado isso. É um erro material. Passível de correção, né? Não gera nulidade absoluta. Hoje a gente embargava e tava tudo ok, né? Entrava com embargo de declaração e tava tudo certo. Advogado que atua na área há muito tempo que comete essa... a gente vai falar que é um erro, tá? Mas essa confusão, isso acontece com a nomenclatura do locatário, do locador, do exequente, do executado e etc. Porque realmente... E ainda mais isso na cabeça do que está ali prestando a prova, do estagiário, do formando ali, do quintoanista que está ali prestando a prova, a tensão é muito grande e o tempo de prova eu acho que é o desafio maior. Eu acho que não é a questão nem do saber, do seu conhecimento, nível de conhecimento, porque se você estuda, você tem um preparo. Agora o problema é você conseguir colocar no papel tudo aquilo que você precisa dentro do tempo. Que eu lembro que quando eu fui fazer o exame de ordem, eu fiquei as 2 primeiras horas só com o nome na folha, revirando o vademecum, procurando a tese. E quando eu vi ela circulando ali o horário, eu entrei em desespero. Eu não sei como é que eu consegui terminar aquela. Até hoje eu falo que eu psicografei a prova. André Luiz baixou ali, fez para mim. Não é possível. Mas é o nervosismo. O Lucas, por exemplo, que comentou aí agora há pouco, ele fez a segunda fase agora. No domingo. Lucas, né? Manda pra gente nos comentários aqui como que você se sentiu. Ele fez, e não fica bravo não, tá, Lucas? Eu vou contar aqui. E aí, ele... São 3 exames por ano, ele já corrigiu. São 3 exames por ano. E aí, o que aconteceu? Ele ficou nervoso na hora da prova, a ponto de ficar suando frio, chorou lá fazendo a prova, porque ele achou que tivesse errado a peça. Ele fez ali, ele achou que fosse uma determinada peça, fez tudo, mas depois ele começou a achar que ele tinha errado, que poderia não ser aquela peça. E aí ele já saiu da prova naquele desespero todo. Mas aí ele começou a ouvir as conversas das pessoas ali em volta falando que era aquela peça, que no caso foi uma contestação. E aí ele falou, opa, então eu acertei. E aí depois, assistindo ali a correção... A minha peça foi uma contestação também. Então... Em civil. Falaram que fazia, 5 anos que não caía uma contestação, mais ou menos. E agora caiu de novo.
E é pegadinha, né? Porque a gente estuda Sim. tanto o agravo interno Recurso do recurso especial. de revista, do recurso do agravo, do recurso que não sei o que. Aí quando você E aí olha a cai uma contestação, você contestação. fala, é pegadinha. Você fala, não, eu devo ter errado, né? Não, eu saí também, no dia que eu fiz a minha prova, também achei que eu tinha errado, porque eu imaginava que a banca, pelo que eu já tinha estudado da banca, que a banca ia colocar uma coisa difícil. Quando eu olhei assim, eu falei, não pode ser. E por isso que eu passei tanto tempo olhando a tese. Mas, ô Lucas, a gente tá torcendo por você. Vai dar certo e você vai contar pra gente como é que foi, que eu quero ler. E depois a gente também vai te dar os parabéns. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque não é Isso fácil, aí. gente. Não é. 86% o índice de reprovação. O Mas vai jeito dar é certo. controlar o nervosismo ou você vai na força do ódio mesmo, que dá certo na força do ódio. Até porque na quarta vez você foi desencanado. Fui Foi totalmente aí que você desencanado. passou. Acho que das outras vezes eu ia com aquela, né, com A aquela obrigação, eu com aquela preciso ou passar. obrigação ou com aquela força, eu preciso passar nisso, né? E aí você chega, pelo menos eu chegava em casa e a minha família, e aí, como foi? Conseguiu? Né? Então, você já ficava... Porque tem a sua cobrança e tem a cobrança da família, Isso. dos amigos. Exatamente. Eu fui muito descrente. Falei, eu vou, mas eu sei que eu não vou passar mesmo, mas já paguei a inscrição, Aí, já ó. gastei. Agora eu tenho que fazer valer meu dinheiro. É quando você vai desencanada que você acaba passando. Então é você difícil. passou na quarta vez. Na quarta vez. E aí, quando tu olhou, passei, e agora? E agora, E agora? eu vou contar uma situação engraçada. E Então agora que eu conte pra tinha gente. acabado de tirar a minha OAB, eu já estava com a minha OAB, já estava como advogado. Na época, trabalhava com a doutora Ivaide, não sei se ela está assistindo. Se tiver, um grande beijo. É um anjo da guarda que Deus colocou na minha vida. Tenho muita consideração pela senhora. E aí eu estava trabalhando com ela e me toca o telefone, era um tio, falando, seu primo foi preso. Daí eu falei assim, e o senhor quer, né? Tipo, tudo bem, ele foi preso, tá. Não, mas ele não fez nada, é dívida de pensão alimentícia. Daí eu falei, tá, e o senhor precisa de mim por quê? Daí ele falou, ué, você não é advogado? Daí eu falei, sou. Então, preciso que você venha aqui, me ajuda, né? E foi o meu primeiro caso, né? Eu olhei pra doutora Ivaide e falei, e agora? Foi soltar um devedor de Meu pensão. primo foi preso, o que eu faço? Daí ela falou assim, pega tuas coisas e vai lá. Você não é advogado? Eu falei, mas eu nunca... Vai lá. E foi meu primeiro caso, assim, digamos assim, né? Na raça. Na raça. O Lucas respondeu aqui pra gente também que ele também ficou 2 horas tentando entender qual que era a peça. É mais ou menos isso. Eu acho que muita gente tá se familiarizando, tá se identificando com o que a gente conta aqui, porque realmente não é fácil. Mas eu queria agora a gente virar o gancho para como que nasceu a página, a marca, porque a vida de advogado hoje é uma marca. Doutor, 154 mil seguidores no Facebook não é pouca coisa. Que não é pra só o qualquer um. Facebook, né? Blog. Digamos... o Instagram, o YouTube, o site, tem o TikTok, que eu falei que, né? Dancinha A não. dancinha Tá não é lá com meio você. quietinho. Se não passasse no exame da OAB, ele ia fazer dancinha. Talvez eu não tenha 1 milhão ainda de seguidores, porque eu não fiz uma dancinha, né? Quem sabe? Mas não. Depois, se vocês quiserem, a gente tenta fazer uma dancinha e coloca lá no TikTok, mas eu sozinho não. Ficou desafio. Ítala, você que gosta mais dessa parte aí. Fiquei preocupada. Ficou, né? Fiquei. Ficou. Gente, manda ideia aqui, tá? Quem quiser fazer um TikTok com o Dr. Rogério, a gente tá aberto. Mas, assim... E como concilia tudo isso? Você perguntou como nasceu a página, como né? nasceu. Daí, como que nasceu? Eu trabalhava em um escritório grande aqui em São Paulo, né? De contencioso de massa. E eu fazia as audiências desse escritório junto com uma equipe. E aí, cada audiência acontecia uma coisa engraçada, diferente. Tipo, teve audiência que eu quase levei uma bolsada. Jogaram a mulher jogou a bolsa do outro lado da mesa, de raiva de mim. E aí a bolsa caiu aqui. Foi audiência de família? Foi de família. O barraco da família. Divórcio. Teve uma outra trabalhista que a mulher pegou o pote de bala para jogar também, mas a juíza Interviu na hora. E, enfim...
É porque eu sempre tive, assim, uma veia meio irônica. Eu sempre dei um jeito de desestabilizar a pessoa para ela perder o controle. Isso é tática. Nas audiências. Então, por isso que aconteciam essas coisas, essas situações. Tive uma vez em Santana que o pessoal tava me esperando na porta do fórum, porque eles queriam me bater, né? A parte e as testemunhas que ela levou. E aí, por conta dessas situações engraçadas, eu escrevia no meu Facebook, na minha página pessoal. E aí a gestora do escritório, na época, me chamou na sala dela e, né, falou, ó, Rogério, você está expondo o escritório, você está expondo os clientes, você não coloca o nome dos clientes, mas todo mundo sabe que você trabalha aqui e sabe para quem você advoga. Então, vou pedir para você parar, não coloca mais. Daí eu falei, poxa, mas eu gosto, né? E aí surgiu a ideia, então vou criar uma página onde eu possa contar as experiências que eu tenho como advogado, o dia a dia de um advogado, né? Bobeiras, escrever qualquer coisa. É bibliográfico, né? Porque é todo o seu cotidiano. Então, é uma bibliografia diária, onde você conta ali. Começou os assim. Os casos, as questões, Exato. Mas sempre voltado para o mundo jurídico. Exatamente. Que é o Vida de Advogado. E aí eu criei essa página, coloquei lá o logo da gravatinha vermelha. Que é a marca, né? Virou a marca. Né? Eu percebi que era uma marca, por quê? Porque eu tive uns amigos que são hoje parceiros, que fazem as canecas, as coisas da página, e eles fizeram uma caneca de presente pra mim, com a gravata vermelha. E aí eu postei uma foto, tomando café antes de começar, pronto. Aí todo mundo, eu quero Daí uma caneca dessa. Inclusive tá de gravata vermelha, ó. Pra fazer jus à e marca. inclusive depois vou mandar uma caneca pra vocês do Vida de Advogada, tá? Eu quero. Aí esses parceiros criaram o logo também do Vida de Advogada, que é um sapato alto vermelho com uma balança, né? E aí virou essa marca, sem querer. Aconteceu tudo muito sem querer, sem nenhuma pretensão. Foi muito espontâneo. Foi tudo espontâneo. E eu acho que é por isso que dá certo. Eu vou só pegar o gancho aqui para só comentar o pessoal que está entrando. Cristina Correia, Felipe Fernandes. Enquanto isso eu vou beber Patrícia... aqui, gente, é Coca-Cola, tá? É Coca, gente. É Coca. suco de uva e Coca que a gente toma aqui. É. Patrícia Gomes, Wallace, Maiara Trus. Oi, Maiara. E a gente vai falando, Maxwell, o Wallace é um cliente meu também da ISS Fiber. Obrigada aqui pela companhia, pelo carinho de vocês. Eu vou pedir um intervalinho e a gente já volta rapidinho de novo com o programa Raio X. Estamos apresentando Raio X, o programa Informação na frequência certa, sob o comando das doutoras Iris Andrade e Ítala Rocha. Sejam todos bem-vindos, voltando aqui dessa pausa rapidinha. Estamos aqui hoje com o Dr. Rogério, advogado, papai, que tem uma ONG, né, doutor? Isso, é uma associação, né, sem fins lucrativos. Associação. Isso. Conta um pouquinho mais sobre pra gente e para as pessoas que estão nos assistindo sobre a HAI, o porquê que você resolveu criar essa associação e qual é o impacto dela hoje na vida de outras pessoas. Sim, claro.
O GAI surgiu depois da minha entrada no processo de adoção, né? Eu sempre tive vontade de ter um filho, e eu quis adotar por quê? Porque eu penso assim, né? Tipo, já tem tanta criança no mundo, vou colocar mais uma, sendo que tem tantas em um abrigo, então, né? Foi essa era a minha mentalidade na época. E aí eu pesquisei, já era advogado, dei entrada em toda a documentação sozinho no fórum, fui até o fórum, falei, queria adotar, como que eu faço? Né? Não tinha um grupo de apoio na cidade, inclusive. Aí eles me deram tudo o que era necessário para dar entrada no processo. E eu, então, fiz isso. Aí, no dia 25 de maio de 2014, ia ter um evento na cidade, que era com uma deputada que instalou a Semana Nacional da Adoção. Né? Não vou falar o nome por causa da lei né? LGPD. Né? E também por conta da lei eleitoral, né? Sim. E ela é candidata novamente, então não vou falar. Mas aí, por conta disso, teve esse evento, que era uma palestra, e nesse dia ela falou, quem aqui tiver interesse em formar um grupo de apoio à adoção, que não existia na cidade, né? Que se identifique, e aí então acabou surgindo o grupo. Nós fizemos algumas reuniões e formamos o grupo. O grupo tem estatuto, tudo direitinho. E na época eu fui escolhido para presidir o grupo. Aí eu fiquei como presidente do grupo um tempo. Depois, por conta de uma mudança que eu tive para Porto Alegre, esse grupo ficou meio que inativo. E agora, nesse ano de 2022, em maio também, nós fizemos um evento. E como presidente lá da comissão da OAB de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, era um dos meus planos, trazer o grupo de volta à ativa. E aí, então, foi isso que eu fiz. A doutora Vanessa Sandi está como presidente do grupo atualmente e eu estou na vice-presidência. Tem o Lucas, que também faz parte, outros advogados, psicólogos. E o grupo, ele funciona para quê? Justamente para você desmistificar a ideia da adoção, para você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, não só os casais que querem adotar, como também aqueles que já adotaram e tem algum problema, precisa de um suporte, precisa de alguma informação, enfim, esteja passando por algum problema, o grupo está ali para dar esse apoio. E aí o grupo tem canal no Instagram, tem grupo no WhatsApp, tem lá os meios de contato e também fazem reuniões nas últimas quintas-feiras do mês, toda quinta-feira, a última, faz reunião presencial agora, né? Que a gente ainda está em pandemia, né? De conferência também, por exemplo, só o pessoal de Itu que pode ser atendido, o pessoal de outra localidade consegue apoio e suporte dessa associação também? Consegue. Só as reuniões que nós estamos fazendo, a primeira que foi a de lançamento, né, da volta do grupo, foi feita também pelo Facebook, de forma online. Mas as reuniões de quinta, elas ocorrem presencialmente, mas lá em Itu. A gente ainda não está fazendo a transmissão pela internet, mas é um plano. É um plano que a gente tem. Então, essa associação é para ajudar e orientar quem quer adotar. Exatamente. E para quem já adotou. Isso. E quais são os requisitos para uma adoção? Que eu acredito que deve ser uma dúvida de muitas pessoas que têm essa vontade de adotar. Até porque você mencionou aqui, e isso é muito claro na nossa sociedade, a quantidade de crianças em abrigos, né? Que tem aqueles que são definitivos, que já estão para adoção, aqueles que estão lá até os pais... o provisório, até os pais conseguirem, né? Se restabelecer, às vezes por conflitos dentro de casa, outros também financeiros, enfim. Uma série, né, de problemas que faz com que eles recolham essas crianças. Quais são os requisitos para você adotar uma criança? Conta aqui pra gente. Você ser brasileiro, porque o estrangeiro ele também pode fazer a adoção, né? Mas só se não tiver brasileiro interessado naquela criança, né? Digamos assim, aí então ele poderia. Mas qualquer pessoa pode fazer a adoção,
Desde que você tenha 16 anos de diferença, tem que ter entre o adotante e o adotado. Tem que ter essa diferença de idade. Você tem que ter 18 anos, né, para poder fazer parte do processo. Pode ser solteiro, pode ser casado, não tem distinção de orientação sexual, então qualquer pessoa pode adotar, entendeu? Ela passa por um processo, né? Você tem que entregar alguns documentos. Então, por exemplo, é óbvio que um criminoso, uma pessoa que foi aí condenada por um estupro, por algum crime que envolva menor de idade, essa pessoa não vai conseguir... Vai ter um impedimento legal. Vai ter esse impedimento, óbvio, né? Então, basicamente os impedimentos são esses, mas os requisitos básicos ser brasileiro, ter mais de 18 anos, ter essa diferença entre o adotante e o adotado, ter condições físicas não, mentais para adotar, porque... E financeira, de prover financeira sustento? Não precisa comprovar que você tem. Eu ia fazer essa pergunta. Tem muita gente que acha que, mas eu não ganho bem, eu sou autônomo, não tenho como comprovar ali os meus rendimentos. Não tem problema nenhum, tá? O que vai ser averiguado, e é uma averiguação que é feita pelo setor técnico do fórum, os assistentes sociais e os psicólogos do fórum, se aquela criança vai ter o mínimo para sobreviver, digamos assim. Se você vai poder dar assistência para aquela criança, se você tem tempo para cuidar da criança, se você tem como manter aquela criança, se aquela criança vai ter um espaço dela, e aí você fala, mas tem que ter uma casa, tem que ter um quarto. Não, tem famílias hoje que vivem em uma casa que é um cômodo, né? E isso não é empecilho. Isso não é empecilho, desde que aquela criança tenha o mínimo para se manter, para você dar para aquela criança, né, de carinho, de amor, do necessário para ela. Então, essa questão financeira não é um dos requisitos. E qual é o tempo desse processo, desde a sua iniciativa, quando você é avaliado pelos profissionais da vara da infância, até o momento exato onde você finaliza a adoção da criança? Qual é esse espaço? A gente tem que falar em 2 tempos aí, né? O primeiro tempo que é aquele para você se tornar habilitado a adotar. Então, é onde acontece a fase da documentação, que você entrega toda a documentação no fórum, e aí é aberto o processo. Ele pode ser acompanhado por advogado ou não, é outro requisito, não precisa de advogado, né? Então, mas se tiver advogado é melhor, tá, gente? Tudo funciona melhor com advogado, né? Fica a dica aqui. Tem as questões de técnica, as questões processuais e tudo. Eu vou só aproveitar o gancho para pegar 2 questões aqui, né? Tem uma questão aqui da Patrícia Gomes, que ela fala o seguinte: doutor, o que você diria para quem está pensando em prestar exame de ordem agora? Mas eu vou pedir para a gente responder isso daqui a pouco, tá bom? Patrícia, para só um pouquinho para a gente não perder o gancho. Tem uma outra questão aqui da doutora Dorina, que ela pergunta o seguinte: se tiver direitos de igualdade, pode adotar? Eu fiquei meio na dúvida porque eu não entendo muito da lei de adoção. Em que sentido de igualdade será que ela quis dizer? Eu acho que a gente fala direito de igualdade, pode adotar. Eu vou pedir para colocar aqui para a gente, mandar a dúvida aqui para a gente entender melhor o que a gente está falando aqui sobre os direitos de igualdade. Eu acho que ela está querendo dizer assim, a pessoa que ela tem uma condição financeira melhor, ela tem Entendi. Em relação a outra que tem melhores condições. Ela vai ter uma facilidade melhor para fazer uma adoção ou não? Ou tanto faz se é pobre, se é rico, a condição social, acho que... E aí eu já vou te explicar respondendo a pergunta da Ítala. Então, assim, você tem aquela fase de entrega da documentação, aí depois tem a fase da investigação, que eles vão investigar, eles vão lá falando na prática, né? Eles vão lá visitar a sua casa, né? Para ver onde você mora, para ver como que é. Inclusive, o dia que a assistente social foi em casa, eu preparei uma mesa com bolo, com café, e eles não comeram nem um bolo. Nossa. Por quê? Porque eles não vão para isso. Eles vão para ver como é a sua casa, para ver se você tem condições de ter uma criança ali, né? Se você não mexe com nada perigoso, né? Eles vão para isso. E aí, depois dessa fase, eles fazem um laudo dizendo que você, então, está apto a adotar. Você também tem que fazer um curso que ele funciona de maneiras diferentes em determinadas localidades. Então, por exemplo, em Itu,
o curso foi meio-dia, né? Começou às 8 da manhã, terminou 1h da tarde. Em Indaiatuba, você tem que assistir 6 palestras para depois se habilitar. Aí faz o curso. Aí depois você preenche uma ficha com os requisitos ali, o tipo de criança que você pretende adotar. Né? Você tem que preencher uma ficha que é um pouco constrangedor. Eu imagino, né? Como que é essa ficha? Mas tem um sentido, né? Então você coloca ali, por exemplo, se você quer um menino ou uma menina, se você quer branco, pardo, a cor da criança que você quer, a idade, se você quer uma de 0 a 6 anos, você coloca ali, escreve, né? 0 a 6, 0 a 15. A gente tem a informação que a criança maior, ela é menos procurada. Isso é verdade? Com certeza. Se você for em qualquer abrigo hoje, você vai verificar que a maioria das crianças que ainda estão no abrigo são crianças acima de 5 anos. A doutora Dorina esclareceu aqui pra gente o seguinte, a dúvida dela, o documento, essa questão de igualdade pode adotar, é o documento de português que dá dupla nacionalidade, né, para o brasileiro com nacionalidade portuguesa. Tem alguma restrição para fazer a adoção nesse sentido? Não tem nenhuma restrição, nenhuma, tá? Por quê? Porque tudo vai depender dessa ficha que você preencheu. Então, por exemplo, se você colocar nessa ficha que você quer adotar uma criança branca, recém-nascida, você vai ficar anos nessa fila, esperando. Agora, quanto mais aberta for a sua ficha, mais rápido você adota. Por exemplo, eu tinha colocado inicialmente uma criança de 0 até 6 anos e menino, e branco. Aí depois, participando das reuniões do grupo de apoio de adoção, eu fui vendo o que era uma adoção tardia, o que era uma adoção interracial. E eu fui desmistificando isso. Minha cabeça que era assim, foi ficando mais aberta. Por isso a importância do curso. E isso, do grupo. E aí, o que eu fiz? Eu abri a minha ficha, porque essa ficha você pode mexer nela durante o processo, né? Fazer alteração. E aí eu abri. Eu coloquei que eu aceitava uma criança de 0 a 11 anos e sem distinção de cor. E aí surgiu o Eric, que eu adotei com 11 anos. O Eric, quanto tempo levou entre a primeira apresentação e até a adoção? Porque eu estava conversando com o doutor antes, né, da gente fazer a abertura do programa, que não é o pai ou a mãe que escolhe a criança. É a criança que escolhe o pai e a mãe. Como que funciona isso, doutor? Exatamente. A criança escolhe você porque durante um processo de adoção, eles vão sempre priorizar a vontade da criança. Então, se a criança fizer uma aproximação com você e ela falar, eu não quero mais, algum motivo que desagrade aquela criança, eles não vão forçar ali, eles não vão insistir. Eles vão até fazer um trabalho para que dê certo, mas vai sempre prevalecer a vontade da criança. E no caso do Eric, por exemplo, eu fui lá, eu conheci o processo dele. Isso foi a gente está agora em agosto, né? Foi em agosto. Conheci o processo dele, conheci a história dele, vi a fotinho, tudo direitinho. Daí, quando foi no finalzinho de agosto, início de setembro, eu conheci o Eric no fórum. Então, a gente estava numa sala, o Eric entrou e falou, esse aqui é o Eric, esse aqui é o Rogério, tal. Vou deixar vocês aqui conversando, daqui a pouco eu volto. Então, essa foi a primeira vez que eu vi o Eric, né? Foi no fórum. E o Eric, nesse período, ele chegou com quantos anos ou foi bebezinho? Não, ele tinha 11 anos. Não, a adoção? Não. Que quando a gente fez essa primeira aproximação, ele tinha 11 anos. Sim, mas quando ele chegou no abrigo, isso. Ele devia ter pelo que eu me lembre, uns 6 ou 7 anos. E durante esse período, né? Eu acredito que deve ser um medo, talvez, até das pessoas que têm vontade de adotar a criança. Depois desse processo longo de adoção, quando você cria aquele laço afetivo, e se a família aparece? Então, como que funciona no caso do Eric? O Eric estava passando por um processo de destituição do pátrio poder. O que significa isso? Eles tentaram inserir o Eric na família de origem, porque isso é a primeira coisa que vão fazer.
quando eles pegam uma criança que é órfã ou que é vítima de maus tratos, a primeira coisa que eles vão fazer é tirar daquela pessoa que está cometendo os maus tratos e tentar inserir na família de origem. Ou um tio, uma tia, um primo, uma avó, um irmão, enfim, naquela família. Aí, se ninguém daquela família quiser ou puder ficar com a criança... tiver condição também. Isso. Aí vai pro abrigo. Aí fica ali no abrigo até que então apareça um pretendente habilitado que possa adotar aquela criança. Mas essa questão de tentar retornar a criança para a família biológica, eu acho que também tem que ter a aceitação da criança. Ou não? Na verdade, sim e não, né? Porque, por exemplo, eu conheço casos de crianças que... não queriam voltar... Até foi uma experiência que eu tive, né? Uma determinada criança que ela gostaria de ser adotada por mim, e ela fala isso até hoje, que queria que eu fosse o pai dela, mas ela ficou com o tio, entendeu? Então ela ficou com o tio ficou com ela. E a justiça decidiu por isso. E a justiça decidiu que ela teria que ficar com o tio. Então eu tenho contato até hoje e tal, mas... ficou com o tio. Eu acho que esse período de adaptação que é o período mais difícil, porque a criança está acostumada tanto tempo no abrigo, e o abrigo vira a família dela. Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma outra história de uma criança de 3 anos que eu tentei também fazer a aproximação, mas não deu certo. Por quê? Porque ele tinha irmãs. E na cabecinha dele, como ele já estava um certo período no abrigo, então ele estava ali comigo no final de semana, passeando. Na cabeça dele, a casa dele era o abrigo. E ele falava o tempo inteiro que ele queria voltar para ficar com as irmãs dele. Família. Entendeu? Porque ele tem o cuidado, o medo de não ver. Isso. E a gente também tem muitas crianças que elas acabam sendo devolvidas, né? Ela tá ali porque naquela... não consegue superar o período de adaptação? Não, porque não? A pessoa não é preparada para uma adoção e acaba devolvendo aquela criança antes do processo chegar ao fim, entendeu? Porque antes de você ficar ali, de adotar aquela criança efetivamente, dela ser o seu filho ou a sua filha, você passa por um período de aproximação. Então, por exemplo, com o Eric, a gente começou em setembro, uma visita no fórum. Aí depois, eu fui lá no dia 7 de setembro, não esqueço até hoje, porque foi o dia que estava tendo desfile lá da Independência na cidade. Busquei o Eric de manhã para passar o dia comigo. Então a gente passeou o dia inteiro. Aí levei ele de volta pro abrigo. Aí no outro final de semana, peguei de novo. Aí perguntaram se ele queria dormir em casa. Aí ele já dormiu um primeiro final de semana em casa. Aí depois outro final de semana. E foi indo assim, aos poucos. Aí chegou até o ponto que ele ia sair de férias da escola e falaram: você quer ficar lá na casa dele? Ah, quero. Ele topou. Aí ele veio ficar em casa para passar as férias. E aí depois já acabou ficando. Aí eu peguei a guarda provisória. Aí depois é ouvido pelo juiz. O juiz ouve ele, porque já tem 11 anos, né? Já pode... Passa pelo estudo, né? Psicológico. Isso, é feito todo um estudo de como está sendo aquela aproximação. E aí, então, depois, se tiver tudo certo, sai a adoção. Mas nesse período, pode acontecer muitas vezes de... ou a pessoa que vai adotar falar: não quero mais, devolve, como se fosse uma mercadoria, entendeu? Ou a própria criança falar: não quero mais. E aí volta para o abrigo. É muito mistificado, a gente precisa desmistificar essa questão da adoção. É muito importante. Dá pra fazer um programa aqui. Só inteiro falando nisso. Eu vou só parar aqui um pouquinho para responder aqui o pessoal. Cândida Pires, obrigada aqui pelo carinho. Cicarles, o Francisco Oliveira, Marcos Moreira, Mônica Rocha, Eliana Fernandes. A mamãe tá assistindo. Beijo, mãe. Tá orgulhosa da filha aqui hoje, a gente levantando essa bandeira. Hoje o Eric tem quanto tempo que tá na família, que veio para a família do Rogério, e como que tá sendo isso? O Eric, ele veio ficar comigo quando ele tinha 11 anos, hoje ele tá com 16. Tá na adolescência. Aquela fase aborrecente, né? Eric estiver ouvindo, um beijo grande. A gente não tá falando mal de você, não. Não tá, porque eu tenho certeza que ele aproveitou que eu não tô lá pra jogar, entendeu? Tá jogando videogame. Free Fire. Olha. Então, porque a gente... E tá tudo ótimo. O Felipe tá doido pra acabar o programa, que ele quer voltar a jogar. A gente chegou ali. Por isso que Felipe, você tá jogando GTA, você tinha comentado ele joga também no PlayStation, GTA.
Já que esses jogos online, sabe, com a gente que é pai, ele não conversa, mas quando ele pega ali pra jogar online, daí que você ouve, você fala, nossa, ele fala, né? Ele fala. Porque é que nem um adolescente, não tem essa coisa, porque ele é adotado. Não, é igual um filho. Eu tenho um irmão que também vivia jogando, então eu lembro muito do meu irmão. E é igual. Então o Eric, ele é muito tranquilo, não tive problema nenhum problemas graves, assim, relacionados por ele ser adotado. Muito pelo contrário. Eu sempre falo isso e é para as pessoas desmistificarem isso e perceberem que uma adoção tardia pode ser muito boa e a criança ela vai ficar parecida com você. O Eric, quando chegou em casa com 11 anos, por exemplo, ele ouvia funk. Nada contra funk, tá, gente? Mas ele ouvia aquele... Adoro a Anitta, inclusive. Né? Ganhou aí o VMA, né? Maravilhosa, adoro. E o Eric ouvia funk, mas aqueles pesadão. Mas eram outros hábitos diferentes da cultura do pai. Totalmente diferente do meu hábito. Ele ouvia aqueles funks pesado, que denigra a imagem de mulher, aquelas coisas grotescas. E aí, eu peguei ele ouvindo e falei, amigão, tá errado. Olha essa letra aí. Olha o que fala. É feio. Não quero você ouvindo isso. Né? E aí... Precisa ter esse pulso de pai. Precisa. Né? Tem que ter. E aí, depois, com o passar do tempo, eu dei um celular pra ele, tudo, e ele levava o celular pra tomar banho e ficava ouvindo música. E aí, eu, lá com o Lucas, falei, Lucas, olha a música que o Eric tá ouvindo. Aí o Lucas falou, é a música que você ouve. Eu falei, pois é. E a gente foi vendo que... Influência. A influência minha e do Lucas no gosto musical fez com que ele passasse a ouvir outro tipo de música. Mas eu acho que essa questão então a da criança influência... acaba convivendo com você e pegando seus hábitos. Ela vai se adaptando. Você é um espelho, né? Ele Isso passa... acontece com as suas crianças também. Né? Porque eu acho que você dá o exemplo e elas vão seguindo. Se você coloca uma criança no meio que todo mundo está fazendo e está achando bonita, ela vai achar bonita, ela vai fazer também. A criança ela é suscetível, ela é influenciável. Então, porque a criança, ela segue o exemplo dos pais, né? Sim. Se é um pai que curte esses tipos de música, a tendência é a criança também ouvir, né? Ela vai crescendo, ela vai se adaptando àquele cenário. E você, quando você teve o Lucas com você, que ele ouvia isso, você teve aquela parte da educação, de sentar, conversar, orientar e explicar o porquê que aquela música não era boa para ele. Então, de uma forma bonita, porque o pai tem que conversar com o filho também. Às vezes os pais não conversam com os filhos. Tem que conversar, exatamente. Às tem vezes... que olhar o celular do filho, viu? Porque você pega cada coisa lá... Eu tenho um de 20, um de 22, eles não falam palavrão na minha frente, mas quando eu dou as costas, às vezes eu tô aqui. Você tava aí, né? Então, Não, mas aí de 20, 22, tranquilo, porque eles já respondem pelos atos dele. Sim. Agora, os adolescentes... Mais ou menos, viu, doutor? Os adolescentes que ficam no celular o tempo inteiro, é bom você pegar o celular ali de vez em quando. Por exemplo, em casa não pode ter senha no celular. É celular sem senha. Porque a hora que eu cismar que quero mexer ali, eu vou mexer. E aí, se eu pegar coisa errada, vai levar aquele sermão, vai ficar de castigo, vai ficar seu celular e assim por diante. Faz parte da educação. Sim. Né? Você supervisionar. Para quem às vezes está ouvindo isso, vai colocar assim, nossa, mas isso é um espírito controlador. Não, eu acho que o pai, ele sabe até onde ele tem que orientar o filho, até onde ele tem que cuidar e até onde ele tem que fiscalizar. Ele tem o poder de fiscalizar. Né? Por isso que você tem que educar. E é assim que você educa. Quando tiver a idade, você entender que ele já tem maturidade para lidar com aquilo, ótimo. Mas esse juízo de valores, quem tem que fazer é quem está dentro de casa, é quem está dentro do convívio. Eu vou só fazer um gancho aqui para a gente voltar para a pergunta. Do exame. Da Patrícia Gomes. Eu não esqueci de você não, tá aqui, ó. Zona Sul tá assim. Doutor, o que diria para quem está pensando em prestar para advogado hoje? Olha só, a Patrícia, ela vem acompanhando o programa. É porque a pergunta não é para mim, senão vocês iam ficar desmotivados, mas responde, doutor. Não desmotiva, não. Pera aí, eu vou tomar um... Mas é interessante, porque ela vem acompanhando o programa e a gente estava falando exatamente agora de seu espelho.
Talvez ela tá vendo, assistindo aqui o programa, os temas que a gente vem abordando tenha influenciado isso para a Patrícia. Isso é muito bacana. Não precisa falar a verdade, gente. Não, mas, Patrícia, eu vou ser sincero, juro. Eu sou muito sincero. Primeira coisa que você tem que ter é coragem e persistência. Porque você vai passar aí por uma faculdade de Direito que vai durar uns... Na minha época era anos, que a gente falava, eram 5 anos, agora são quantos semestres? São 10 semestres. São 10 semestres, ou seja, 5 anos. 5 anos. Então você vai ter 5 anos aí de estudo, e aí quando você achar que terminou, legal, você é advogado, não. Você vai ter que estudar mais um pouquinho para passar na OAB, porque se você não passar na OAB, você não pode advogar, né? Aí é mais uma luta ali para você passar nesse raio desse exame, que não é fácil, né? Tem um índice de reprovação, eles pegam muito pesado. 86%. E eu acho que tá certíssimo, né? As pessoas vão me criticar, já me criticam por isso, mas eu acho que tem que pegar pesado sim, porque tem muita faculdade de Direito que forma muito profissional despreparado, e aí o exame da OAB é para dar esse filtro, né? Mas eu acho assim, você tem que ter coragem, persistência, não desistir. E se é realmente isso que você quer, vá em frente. E não tenha medo de, tipo, tem muita gente que fala, né? Já tem muito advogado. É muita... Não. Pode ter um monte de advogado, mas também tem um monte de cliente. Tem gente pra caramba com problema. Monte de problema. Não tem quem não precise de advogado. E todo mundo um dia vai precisar de um advogado. Todo mundo. A gente volta aqui na questão do pessoal que prestou a segunda fase. O meu estagiário, o meu assistente, né? Porque já formou, não é estagiário mais, é assistente. O Daniel prestou também, trabalhista. Também saiu da prova querendo se matar, querendo se suicidar. Teve uma aluna na primeira fase que se jogou pela janela em Sorocaba, né? Meu Deus. Fiz uma live sobre isso também. Chamei uma psicóloga para conversar com o pessoal. A pressão é muito grande, né? Não, muita pressão. Tem gente que, né, acaba ficando ali num estresse total e a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando. E a menina se jogou, mas não... Só se machucou. Cobrança, não aconteceu nada, pior, né? Não, só se machucou. Ela sobreviveu e vai ter que prestar de novo. Ela vai ter... Ela ganhou a chance de fazer a prova novamente. A gente não sabe se isso foi um presente... Mas, assim, brincadeiras à parte, né? O exame de ordem, ele ainda continua com todas essas incógnitas. O pessoal que está prestando não tem a receita exata, mas, assim, o foco e a preparação, eu acho que Sim. É o requisito básico para prestar o exame de ordem. E você tem que se dedicar, você tem que estudar. Por exemplo, eu vou usar o Lucas como exemplo. Então, o Lucas fez cursinho, por falta de um cursinho ele fez 2. Então, ele assiste a aula de um, depois ele tá assistindo a aula do outro. Como ele é meu estagiário, então o que eu fiz? Na semana da prova, que antecedia a prova, eu liberei ele e falei, não, pode deixar que eu toco o barco aqui sozinho, você fica só estudando. Então, você tem que abraçar as oportunidades que você tem, o tempo que você tem e estudar, gente. Porque se você não estudar, você não vai passar. Não adianta. A legislação muda todo dia e a banca está preparada para reprovar o máximo de gente possível. Infelizmente, é assim que funciona. Exatamente. A FGV não brinca, a banca não brinca. Conheço gente que prestou o exame da ordem 10 vezes. E passou. Conheço gente que tá nisso. E passou. Depois da 10ª tentativa. E uma hora passa, tem que tentar. Porque é aquele negócio que eu sempre falo. Você tem que prestar não para passar. Como que é o ditado? Agora eu esqueci. Você não tem que prestar para passar. Você tem que... Continua aí, tá ajudando a gente. Mas enfim, o doutor vai colocar lá Não, na lembrei. Tem mais bagagem do que eu. Não, você tem que estudar até passar. E não estudar para passar. É isso. Você tem que estudar até passar. Entendeu? Mas assim, o advogado ele estuda todo dia até hoje. Porque todo dia a lei muda.
Todo dia a gente tem uma novidade processual, uma novidade de sistema, uma reforma num código, uma lei extravagante que sai. A gente tem que lidar com juízes doidos, e é isso que eu sempre falo lá na minha página. Por exemplo, a gente tem um juiz de um JEC que fala, ok, a pessoa jurídica pode, né, ser autora aqui. Daí você pega o outro juiz lá de Pindamonhangaba e fala, não, é pessoa jurídica e não aceito no JEC. Né? Então, assim, a gente tem que lidar com essas coisas também. Então, tem que estar preparado. Bom, gente, hoje o programa passou rápido demais, a gente não se deu conta. Já? Faltando um pena, minutinho só. Mas fica aqui o convite para você voltar novamente, porque foi muito gostoso essa 1 hora que a gente passou aqui com você, doutor. Obrigada a todas as pessoas que fizeram pergunta, que esteve presente com a gente aqui durante essa 1 horinha também. Pode ter certeza que vocês agregam bastante. Doutora Iris, que está sempre aqui na parte técnica, sempre conversando bem, fazendo perguntas precisas. Obrigada, Rádio Clube, por ceder esse espaço, estar aqui com a gente. O pessoal que está ali atrás da câmera, né? Que faz toda essa estrutura para a gente estar aqui abordando com vocês, tirando dúvidas. Um beijão para todos. Iris, quer falar alguma coisinha, doutor? Eu vou passar só o gancho aqui para o doutor Rogério, para ele fazer o nosso encerramento. Agradeço todo mundo que estava aqui com a gente acompanhando o programa. Doutor Rogério, a palavra toda sua para a gente encerrar. Não, eu que agradeço o convite da rádio, agradeço o convite da Iris, que é fã lá da página do Vida de Advogado. Já fica o convite aqui no ar para a Iris e a Ítala também participarem de uma live lá pelo canal do Vida de Advogado. E eu que agradeço, e quem tiver dúvidas, quiser perguntar mais alguma coisa, pode mandar lá no canal do Vida de Advogado que eu respondo. Obrigado, pessoal. Gente, obrigado. O nosso programa Raio X vai ficando por aqui, diretamente da Rádio Clube Luso, transmitido para mais de 76 países. Um beijo grande e até semana que vem. Na próxima terça, das 18 às 19 horas, aqui na radioclubluso.com, Raio X, o programa, a análise aprofundada e inteligente de temas importantes, polêmicos e atuais, com convidados especiais, sob o comando das doutoras Iris Andrade e Ítala Rocha. Encontro marcado no Raio X, o programa.